primeira, então vamos lá para a segunda parte aqui do vídeo de geometria analítica. Vamos embora. Então vamos lá. Na questão 5 ele diz assim: opa. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra na imagem. Para construir tal imagem utilizando a ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertencentes a natural, certo? Tais que, então vamos lá. O que é que ele quer? Ele quer que a gente estabeleça uma relação entre x e y, certo? Aí vocês podem vir olhando aqui. Então, primeira coisa que vocês têm que perceber é que o primeiro ponto aqui, vocês que escolhem o primeiro ponto, certo? Eu escolhendo o primeiro ponto na origem, ele tem coordenada 0 e 0, certo? Aí vamos analisar aqui, ó, começar por esses pontos, certo? Esses dois aqui, ó. Esse segundo ponto, vamos botar que ele tem coordenada 1 em x e 0 em y, concordam? Certo? Aí, ó, esse outro ponto aqui, ele vai ter 1 em x e 1 em y, certo? Então eles vão vindo até chegar nesse carinha aqui, ó, que tem coordenadas 5 em x e 5 em y, certo? Perceba que essa é a coordenada deles. Aí, ó, vamos pegar esse outro carinha aqui. Esse outro carinha aqui, ó. Ele vai ter 3 em x e 2 em y. 3 em x e 2 em y, certo? E o máximo que ele pode chegar vai ser nesse outro ponto aqui, que vai ser 3 em x e 3 em y. Então perceba que x ele pode ser maior do que y, mas o y ele não vai ser maior do que o x. Vocês estão entendendo? Não tem nenhum ponto aqui desse, se vocês querem analisar, por exemplo, esse ponto aqui. Vai ser o ponto 9 em x e 9 em y, certo? E esse outro ponto aqui, por exemplo, é o 10 em x e 9 em y. Então perceba que o x ele pode ser maior do que o y, mas o y não pode ser maior do que o x. E eles param até chegar no ponto 10 em x e 10 em y. Ou seja, como é que a gente representa isso aqui? X ele pode ser menor ou igual a 10, certo? Mas ele tem que ser maior ou igual a y, certo? E o meu y ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu tenho aqui a relação entre x e y, e entre x e zero, e entre y e 10. Porque o y ele tem que ser menor ou igual a x, logo menor ou igual a 10. Tá entendendo? E o x ele tem que ser maior ou igual a y, logo ele também tem que ser maior ou igual a zero. Vocês estão entendendo? Então, essa aqui é a letra que a gente fica como resposta. E é só vocês virem marcando os pontinhos aqui, se vocês tiverem ficado com dúvida, colocando ó, a coordenada dele do ponto x é essa, do ponto y é essa. E vocês vão perceber que x ele pode ser maior que y, mas y não pode ser maior que x. Tranquilo? É isso, galera. Vamos lá para a questão 6 agora. Então, vamos lá, pessoal, para a questão 6 agora. Tranquilo? Um jogo pedagógico utiliza-se uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem, certo? Do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação de circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. Aí ele coloca aqui e coloca também no gráfico para a gente, né? Em uma situação de jogo, tal, tem esses pontos. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Primeira coisa que ele diz para a gente é que tem que passar pelos pontos e pela origem. Então, se não passar pela origem e pelos pontos, ele não me interessa para ele. Tranquilo? E depois ele diz para a gente que passa pelo ponto A. Ok? Então, x igual a zero. X é igual a zero, então ele está falando dessa reta. Da reta das coordenadas. Ó. Perceba que nas coordenadas, para qualquer ponto que eu tenho aqui no meu eixo y, o x é igual a zero. Então, perceba que ele passa pela origem, passa pelo ponto E e passa pelo ponto A. Certo? Então, esse aqui, ó, diferente. Os pontos diferentes da origem valem 1 ponto, né? Quando a gente tem a equação da reta, então eu tenho 2 pontos. 2 pontos. Certo? Y igual a zero. Para qualquer ponto sobre o eixo das abscissas, ou seja, sobre o eixo x, eu vou ter y igual a zero.
Então, vamos pegar aqui outra cor. Aqui outra cor, eu estou pintando de outra cor. Certo? Pintando de outra cor, tá. Aí ele passa pelo ponto C. Como ele passa pela origem pelo ponto C, mas só o ponto diferente da origem que vale ponto, então ele passando pelo ponto C ele ganha um ponto, porque a gente está falando de uma reta, certo? Ok, vou apagar aqui o gráfico para a gente poder fazer os outros desenhos, tranquilo? Letra C, x ao quadrado menos y, mais y ao quadrado igual a 16. Então, vamos dar uma relembrada aqui na equação da circunferência, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado é igual a r ao quadrado. Perceba que o meu x do centro aqui é igual a zero. E meu y do centro é igual a zero. E o meu raio é igual a raiz de 16, que é igual a 4. Certo? Então, o que é que acontece? A minha circunferência. Perceba que eu tenho um círculo e a circunferência é dada por essa parte aqui. Eu vou pintar para vocês a circunferência, para vocês não se enganarem. Por tudo que essa linha que forma um círculo abrange. Então, a minha circunferência, ela não vai obedecer isso aqui, de passar pela origem do sistema. Por quê? Porque o centro do círculo ele vai estar sobre a origem. Então, se o centro do círculo está sobre a origem e o raio é igual a 4, ó, perceba que a circunferência vai passar assim aqui, ó. Aqui, ó, peraí. Aqui vai passar aqui assim, ó. Vai fazer assim. Mas em nenhum momento ele encosta no ponto da origem, né? Ele não passa pela origem. A área do círculo ele passa pela origem, realmente. A origem está dentro da área do círculo. Mas a origem não, a circunferência não passa pela origem. Então, ela não é válida. Essa minha alternativa aqui, ela é falsa, certo? Ela não, a gente não precisava perder tempo com ela se a gente se ligasse nessa questão do enunciado, certo? Então, já vou eliminar ela aqui, tranquilo? Nesse minha letra D, eu tenho o meu x do centro sendo igual a zero e meu y do centro sendo igual a 2. Ou seja, eu vou ter 0 em x e 2 em y. Então, vai ser igual aqui. E o meu raio ao quadrado é igual a 4, então o meu raio é igual a 2. Então eu vou ter 2 para cá, ó, 2 para cá, 2 para cá, né? Ou seja, aqui é o raio, ó, 1, 2, 1, 2. Então, para frente também, ó, 1, 2. Então ela vai passar por esse ponto aqui, ó, e vai dar a volta. Então ela passa pela origem, passa pelo ponto A e D, certo? E o ponto E não passa pela circunferência. Lembrando, o ponto E é o centro. Então, ela só tira a pontuação de A e de D, ou seja, como é uma equação de circunferência, quando é uma circunferência que passa pelos pontos, ele ganha 2 pontos para cada um, né? Então, aqui ele tem 4 pontos. Até agora é o que está ganhando, tranquilo? E agora a gente vai fazer a análise da alternativa letra E, certo? Fazendo a análise da alternativa E, a gente vai ver quem é que ganha ou não. Então, x do centro aqui é igual a 2, né? 2, y do centro é igual a 2. Por que 2, Felipe? Porque, ó, perceba que a equação ela dá menos o x do centro aqui, ó, x do centro. Então, quando eu faço menos e o x do centro aqui é menos 2, então eu fico com menos 2, ó. Então, menos 2, distributiva do sinal, fica igual a mais 2. Por isso que eu coloco 2 positivo aqui. A mesma coisa para o y. Perceba que esse sinal aqui é negativo. Então, quando eu faço menos menos 2, eu fico com 2 positivo, certo? Então, apagar aqui, já que vocês já entenderam. Tranquilo? Então, é, isso tudo aqui vai ser igual ao meu raio. Então, meu raio ao quadrado é igual a 8. O raio vai ser igual aqui a 2 raiz de 2. Concorda? Então, 2 raiz de 2 é aproximadamente aí 2,8. Tranquilo? Então, vamos lá. Tá no ponto 2 e 2. Tá no ponto 2 e 2, ó. Perceba que aqui eu vou ter 1, 2, vírgula quebrado, né? Não vai passar aqui, certo? Ele vai passar ó, aqui, porque vai passar aqui, ó. Perceba que se eu pego essa distância e trago para cá para um formato de triângulo, ó, ele vai ficar com dois catetos, 2, 2, e a hipotenusa, que é justamente a distância do ponto A ao ponto D aqui, assim, ó, ela vai ser 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é o que? É meu raio. Então ela é válida, ela é válida. Vocês concordam? Então, esse meu ponto D, que é justamente o centro da minha circunferência, ela não passa pelo ponto E, porém ela passa pelo ponto A, né? Porque a gente acabou de ver que essa distância aqui vale 2 raiz de 2.
Então, se essa distância é 2 raiz de 2, vocês também vão ver que essa distância aqui é 2 raiz de 2, porque ó, tem um 2, um 2. Aí eu vou ter aquele triângulo, aquele famoso triângulo que é x raiz de 2, né? Entendeu? Então aqui também é 2 raiz de 2, aqui também é 2 raiz de 2, e ele obedece também passando pela origem. Tem que obedecer, né? Porque a distância entre ele e a origem é 2 raiz de 2. Então ele fica um círculo mais ou menos assim, ó. Não vai ficar bem um desenho do círculo, mas nesse meu desenho aqui ficou feio, mas ele vai ficar mais ou menos assim. Então ele vai passar pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C e pela origem. Ou seja, ele passa por 3 pontos mais a origem, só que a origem não contraponto, né? Então, quando a gente tem uma circunferência que passa pelos pontos, a gente ganha 2 pontos para cada um que ela encosta, né? Então, ela está encostando no ponto A, B e C, então ela somou 6 pontos. Vocês concordam? Ela somou 6 pontos. 6 pontos. Então, a gente tem aqui a letra A com 2 pontos, eliminada, né? A letra B, 1 ponto, menor ainda eliminada. Então, letra D, 4 pontos e letra E, 6 pontos. Então, quem tem a maior pontuação é a letra E. Então, a gente fica aí com um gabarito letra E, tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá para a questão 7. Então, vamos lá, pessoal. Questão 7. A figura mostra uma criança brincando em um balanço de um parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros, certo? Essa corda que prende o balanço até o topo, né? O ponto fixo. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal, ou seja, de ficar assim, ó. Certo? Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço, ou seja, o topo do suporte do balanço, o ponto fixo é a origem. O eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem a origem positiva para cima, certo? Aqui já é o que a gente já sabe, né, que para cima o eixo Y ele tem orientação positiva, certo? Então vamos lá. O que eu quero que vocês percebam é o movimento da criança. Ela implica o quê? Uma trajetória circular. Perceba que ela fica presa a esses pontos praticamente aqui, ó. Ela fica preso a esse arco aqui, ó. Mas se ela realizasse o movimento completo, ela iria percorrer a circunferência, né? Uma circunferência, né? De um círculo. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar a minha fórmula de circunferência, certo? E vou estabelecer para esse desenho aqui do balanço. Então, x menos o x do centro, certo? Ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então vamos lá. Quem é que ele disse pra gente que era a origem? A origem ele disse que era o topo do suporte. Então aqui na origem passa o eixo x, certo? E passa o meu eixo y, certo? Vou botar aqui de lado para vocês poderem conseguir ver, certo? Então aqui está meu ponto de origem 0 e 0. Concordam? Então, já que eu sei que o x do centro e o y do centro são esse ponto que é o topo do suporte, então o x do centro e o y do centro, eles são os dois igual a zero, certo? Porque como o carinha vai percorrer a circunferência com o balanço, então esse ponto central é o x do centro e o y do centro, né? Então a gente continua aqui na fórmula x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Quanto é que é o raio dessa circunferência? Né? 2, então o raio ao quadrado é 4. Então, x quadrado mais y quadrado é igual a 4. Beleza, isso aqui a gente já entendeu, tranquilo? Então vamos lá. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do grafo da função. Quem é esse termo aqui? F de x. F de x, quando a gente está dando, o que é que acontece? A gente está dando alguma coisa que vai ser estar ali em função de x, né? Então, quem equivale esse f de x? A gente aprende ali no conceito de função de segundo grau que o f de x é a mesma coisa que o y, né? Que o y da função. Então a gente vai isolar o y de um lado, certo? Isolando o y do lado esquerdo, a gente vai ter o seguinte: y ao quadrado vai ser igual a 4 menos x quadrado. Vocês concordam? Tá entendendo? Só passei o x para o lado direito da equação e deixei o y isolado no lado esquerdo. Então, y nada mais é do que mais ou menos a raiz de 4 menos x ao quadrado, certo? Aí vocês podem falar, Felipe, eu não entendi onde é que surgiu esse mais ou menos. Vamos lá. Quanto é a raiz de 4? A raiz de 4
é mais ou menos 2 ou é 2? A raiz de 4 é 2. Certo, não entendi ainda, Felipe. Raiz de 36 é quanto? É mais ou menos 6 ou é 6? É 6. Mas então por que que você está falando isso e botou mais ou menos? Porque quando a gente tem uma função, por exemplo, y é igual a raiz de 36. O y pode ter tanto 6, porque 6 ao quadrado é 36, e o y pode também ser menos 6, porque menos 6 ao quadrado é 36, né? Então, quando a gente tem uma função, vai tirar a raiz, tipo, a gente tem uma função, seja y quadrado igual a 4 menos x ao quadrado, quando a gente tem uma função, vai tirar a raiz daquilo, pode ser, a resposta pode ser mais ou menos a raiz daquilo, certo? Mas quando a gente tem só o número exato, quando eu pergunto para você quanto é a raiz de 36, é 6. Não pode ser menos 6, certo? Mas quando a gente está tratando de uma função, aí pode ser mais ou menos aquilo, certo? Então, de uma função de, não, desculpa, de uma equação. Então, quando a gente está tratando de uma equação, pode ser mais ou menos aquilo, certo? Então, vamos lá, y é igual a mais ou menos 4, raiz de 4 menos x ao quadrado. Porém, o que é que acontece? A trajetória do balanço, ela está em qual parte do eixo y? Está na parte de baixo. E essa parte de baixo qual é o quê? É a parte negativa. Então, se é a parte negativa, ela só pode assumir valor negativo. Então, menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Por isso que a gente elimina a positiva, porque ela está na parte de baixo do eixo y, certo? Então, a gente fica aqui, ó, com a alternativa letra D. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos embora para a questão 7. Então, vamos lá, galera, agora. Questão 8, não tinha dito 7, mas a questão 8 é uma questão bem interessante, questão de média de pontos, certo? Ponto médio. Então, é uma questão padrão também, certo? Muito cobrada aí e que não exige tanto um conhecimento tão aprofundado assim. Basta você saber o que é uma média, certo? Então vamos lá. Foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto A, 1 e 2. Então vamos pegar aqui 1 em x, certo? 1 em x e 2 em y. 1, 2, certo? A loja A vai estar localizada aqui, ó. Então vou botar aqui loja A, certo? 1 e 2. No ponto médio entre a loja A e a loja B está o sanitário S, localizado no ponto 5 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5, certo? Aí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu só ajeitar esse desenho. Não achei que fosse subir tanto. Vamos lá. Isso aqui é besteira. 10, certo? Vai estar aqui o sanitário S. Sanitário S. E a loja B vai estar depois, né? Já que o sanitário S está no ponto médio, então a loja B vai estar mais ou menos aqui. Vamos colocar esses pontos aqui para a loja B, certo? A loja B vai estar mais ou menos aqui, no eixo Y. Ele quer saber justamente, ele diz, né, que aqui a coordenada do meu sanitário S é a coordenada 5 e 10, certo? A coordenada do meu ponto A é a coordenada 1 e 2, certo? Ele diz para mim que o sanitário S está na ponto médio entre a loja A e a loja B, certo? Então, já que eu não tenho os pontos, as coordenadas do meu ponto B, eu vou chamar a coordenada de x e de y, certo? Para o meu ponto B. Só que o que é que acontece? Como é que eu tenho um ponto médio? O ponto médio é dado pela média de dois pontos. Então, o ponto médio relativo é a posição x, né, ao eixo x é dado por quem? Pela soma de x, né, do ponto B mais o x do ponto A, então x mais 1, dividido por 2, isso tudo, né, que é a média, vai ter que dar igual a 5, certo? Então, esse aqui é para o meu x do sanitário. O x do sanitário ele é achado assim, certo? A média entre o ponto, entre a coordenada x de B e a coordenada x de A média entre eles, ou seja, eu somo os dois, divido por 2, vai dar a coordenada x do sanitário. Então, não foi me dado a coordenada, o valor de x do ponto B, porém, por isso que eu chamei ele de incógnita, porém foi me dado quanto é que valia essa média, que é o x do sanitário. Então, x mais 1 sobre 2 tem que dar 5. Então, x mais 1, passo esse 2 multiplicando, certo? 2 vezes 5 dá 10. Então, x vai ter que ser igual a 10 menos 1, que é 9.
certo? Achamos aqui a coordenada x do meu ponto B. E para o ponto y a mesma coisa. Perceba que o 10 que está lá do meu ponto sanitário, ele é dado pela média entre o y do meu ponto B e o y do meu ponto A, ou seja, y mais 2 dividido por 2 tem que ser igual a 10. Então, vamos escrever isso aí, tranquilo? Para o meu y do sanitário, como é que a gente calcula ele? É o y do ponto B mais 2 dividido por 2, que vai dar o y do sanitário, que ele já deu, que é 10. Certo? Então a gente vai só achar o y, que esse y aqui é do ponto B. Certo? Então, y mais 2 sobre 2 igual a 10. Então, eu passo 2 multiplicando, certo? Y mais 2 é igual a 20. E passo 2 subtraindo. Y é igual a 20 menos 2, que é 18. Então, aqui eu achei a coordenada x e a coordenada y, ficando com o ponto B sendo 9 em x e 18 em y. Tranquilo? Ficando aqui com a alternativa letra D. É isso aí, pessoal. Vamos lá para a questão 9 agora, então. Então, vamos lá, pessoal. Questão 9 agora, certo? No plano de coordenadas cartesianas, a parábola dada pela equação y igual a x menos 7 elevado ao quadrado intersecta a reta com a equação y igual a 16 em dois pontos A e B. O comprimento do segmento AB é... Então, vamos lá. O que seria essa reta y igual a 16? É que no meu y, quando meu y for 16, eu vou ter uma reta assim, ó, que para qualquer valor de x, y é igual a 16. Quando a gente bota y igual a 16, é para qualquer valor que eu tiver em x, o y vai ser sempre 16. Então, essa minha parábola, ela vai interceptar essa reta aqui em dois pontos, certo? Dois pontos quaisquer que eu vou ver quais vão ser. Então, se ela vai interceptar, significa que em um dado momento, esse carinha aqui, elevado ao quadrado, vai ter que ser igual a 16. Vocês concordam? Porque se ela intercepta, significa que os dois vão se igualar em um ponto. Então, eu só representei isso em formato de uma equação, certo? Fazendo isso numa equação, como é que eu resolvo isso aqui? Eu quero eliminar esse x menos 7, eu quero eliminar esse expoente 2 aqui. Como é que eu elimino ele? Eu vou tirar a raiz de um lado e a raiz do outro. Então, raiz de x menos 7 elevado ao quadrado é igual a raiz de 16. Então, raiz de x menos 7 ao quadrado, corto o quadrado com a raiz, fico com x menos 7. E a raiz de 16, dado que agora a gente tem uma equação, né? Ela é mais ou menos 4, né? Lembra do que eu falei para vocês. Então, o x1, ele pode ser 3, né? Porque vai ser menos 4 mais 7, 3. E o x2, ele pode ser 7 mais 4, né? O 4 sendo positivo e o 7 passando para lá positivo. Então, pode ser 11, certo? Então, esses aqui são os valores para x. Dado que o ponto A e no ponto B, o y dessas coordenadas vai ser sempre 16, né? Porque a reta, ele diz pra gente que é sempre 16, y é igual a 16, então só vai mudar o x. Então, por exemplo, no meu ponto A eu vou ter o x igual a 3 e no ponto B o x igual a 11, certo? Então, vocês poderiam calcular essa distância entre esses dois pontos de duas formas. Ou vocês poderiam, por exemplo, aplicar na fórmula de distância entre dois pontos do ponto A a B, certo? Fazendo raiz, né? Aí o x de A menos o x de B, 3 menos 11 elevado ao quadrado. E depois o y de A mais o y de A menos o y de B, 16 menos 16 ao quadrado, certo? Ou vocês poderiam fazer assim, ou vocês poderiam perceber que a diferença seria dada só pelo eixo x, certo? Então, se aqui é 3 e aqui é 11, então a diferença entre esses dois vai ser 11 menos 3, né? Que vale igual a 8. Então, a distância de A até B é igual a 8, certo? E vocês vão chegar na mesma resposta aqui também. Nem se preocupem, certo? Então, a gente fica aqui com a alternativa letra E, tranquilo? Vamos lá para a questão 10 agora. Então, pessoal, questão 10, vamos lá. Um outro modelo de questão de geometria analítica que pode ser considerado um pouco mais difícil, certo? Mas basta vocês analisando partes por partes, certo? Então, vamos lá. No estudo das retas e das circunferências foi proposta a seguinte situação. Uma reta R passa pelo ponto 2 e 5 e é perpendicular à reta PQ, onde Q é o centro da circunferência, aí ele dá aqui a equação da circunferência, e P
é o ponto 2, 2. Ok? Então vamos deixar anotado aqui. P, certo? É o ponto 2 e 2, certo? Agora o que é que a gente vai fazer? Já que Q é o centro da circunferência, a gente vai ter que achar as coordenadas do centro da minha circunferência. Lembrando do formato da minha equação da circunferência, certo? Mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Fazer aquela mesma técnica que eu já tinha falado com vocês de completamente quadrado. Então, vou deixar tudo que tem x perto um do outro, x quadrado menos 6x mais um espaço vazio, certo? Que eu vou chamar esse espaço vazio de z, e esse z vai ter que estar ao quadrado, certo? Aí logo a gente vai resolver o resto, calma aí. Mais y quadrado menos 8y mais um espaço vazio que eu vou chamar de w, ele vai estar ao quadrado, isso tudo é igual a zero, certo? Vamos lá resolver isso. A gente sabe que antes desse x tem 1 e antes desse y tem número 1, certo? Algarismo 1. Só que ele não vem explícito, né? Então, a gente sabe que 2 vezes 1 vezes z tem que dar igual a quanto? Menos 6, né? Lembra disso aí que é produto notável, certo? Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes z, 2z. Então, z é igual a menos 6 dividido por 2. Então, z é igual a menos 3, certo? Então, achamos o valor de z, certo? Menos 3. Deixa eu só dar uma ajeitada nisso aqui que eu apertei o botão sem querer. Menos 3, certo? E para y a gente vai fazer a mesma coisa. 2 vezes 1, que é esse valor que vem antes do y, vezes o valor de w, tem que dar igual a menos 8, né? Isso aqui é uma regra do produto notável. Então, o w é igual a menos 8 dividido por 2, que é menos 4. Achamos o valor de z e de w. Só que perceba que na minha equação eu estou somando z ao quadrado. Então, z ao quadrado é 9. E tudo que eu faço de um lado da equação tem que fazer do outro. Então, vou só colocar agora eles em formato de produto notável, certo? X menos 3 ao quadrado, certo? Mais y menos 4 ao quadrado. E como eu somei 3 ao quadrado de um lado, eu somo do outro lado também. E como eu somei 4 ao quadrado referente ao y, eu somo desse lado também, certo? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado tem que ser igual a 25, certo? Então, no fim das contas, o que vai importar para a gente é só o x do centro, que é igual a 3, e o y do centro, que é igual a 4. Por quê? Porque ele vai ser o que vai dar para a gente a coordenada do ponto Q. Então, meu ponto Q tem o valor de x igual a 3 e o valor de y igual a 4, certo? Achamos esse primeiro cara, que é o ponto Q, certo? Então, o que é que acontece? Q é o centro da circunferência, certo? E ele diz que uma reta R que passa pelo ponto 2 e 5, então 2 e 5, certo? Aqui vai ser o x0 e o y0, porque são pontos. X0 é um ponto de uma reta, y0 é um ponto de uma reta, certo? Dessa reta R, referente à reta R, certo? Bota aqui a reta R. E ele diz que essa reta PQ é perpendicular à reta R. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu sei que o ponto P é igual, vale 2 e 2, então o que é que acontece? Eu vou achar meu coeficiente angular dessa reta. Para quê? Porque a gente vai chegar em uma parte dessa parte de geometria analítica que o coeficiente, que a gente chama ele de m, porque eu vou dar um macetinho para vocês decorarem m, quando quando forem retas paralelas, certo? Quando forem, botar até aqui, paralelas, o coeficiente angular, ou seja, o m de 1 vai ser igual ao m de 2, certo? Ou seja, se eu falasse assim, a reta PQ é paralela a R, então o m de 1, o coeficiente angular de um seria o coeficiente angular do outro, certo? Mas quando são perpendiculares, certo? Opa, quando são perpendiculares, vou até colocar aqui, quando são perpendiculares, certo? Tá aqui, ó, perpendiculares. Quando são perpendiculares, certo? O produto de M1 vezes M2 é igual a menos 1, certo?
Então, quando elas forem perpendiculares, quando você multiplica um pela outra, tem que dar menos um, certo? Então, isso é muito importante, por quê? Porque a gente vai entrar aqui na aplicação do coeficiente angular na fórmula ioiô michôchô, que é a fórmula da reta, certo? Mi x menos x0. Então, eu chamo essa fórmula de ioiô, ó, y0 ioiô, mi, que é o m, coeficiente angular, vezes x menos x0. Então, ioiô michôchô. Por quê? Aqui você vai estar o y e o x, que eles não são pontos da reta, eles são pontos que você vai analisar. Assim como uma equação de segundo grau tem o f de x, esse y praticamente vai ser isso, você está entendendo? Então, e o y0 e o x0 são pontos da minha reta, certo? Que é justamente quando ele dá esses dois pontos, a gente vai ter que substituir aqui. Só que se a gente tem o y0 e tem o x0, e a gente sabe que não é precisar substituir o y e o x, só está faltando quem? O mi. Então, se eu dou para vocês dois pontos, certo? Q e P, e digo que é a reta que passa por esse ponto, Q e P, é perpendicular à reta que passa por esse ponto, eu preciso calcular o coeficiente angular dessa reta que passa pelos pontos P, Q e P, e como é que eu calculo? Se lembram de função do primeiro grau, quando eu tenho uma reta, que eu para calcular quanto vale esse ângulo aqui, né, esse coeficiente angular, eu faço o delta y sobre o delta x, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. O coeficiente angular vai ser igual à variação de y, ou seja, 4 menos 2, 4 menos 2, sobre a variação de x, que é de 3 menos 2. Então, o meu coeficiente angular vai ser igual a 4 menos 2 é 2, 3 menos 2, 3 menos 2 é 1. Então, 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, eu tenho o coeficiente da reta P, que é igual a 2, certo? Foi isso que eu achei. Como ele é perpendicular à reta R, então vou falar aqui M1, que vai ser justamente o coeficiente da reta PQ, certo? Vezes M2, que eu vou dizer que é o coeficiente da reta R, tem que ser igual a menos 1. Então, eu quero achar o coeficiente da reta R, que é M2. Então, eu digo que M2 é igual a menos 1 sobre M1, certo? Então, o meu M2 vai ser igual a menos 1 sobre 2, certo? Então, achei aqui, pessoal. Eu achei quem? O coeficiente angular da reta R. E agora é só eu substituir aqui y menos o y0, que é o y da reta, certo? No caso que ele quer a função da reta que passa por esse ponto. Então, o ponto que passa na reta, que está dentro da reta, ou seja, esse y aqui que é 5, é igual ao mi, que é o coeficiente angular da reta que a gente achou, que é de menos 1 meio, vezes o x, menos o x0, que é o x do ponto que está dentro da reta, certo? Então, que é 2. Então, vamos lá. Y menos 5 é igual a, deixa eu ver se não está em cima da câmera, menos 1 meio vezes x dá menos x sobre 2, e menos 1 meio vezes 2, vezes menos 2, dá mais 1, certo? Então, eu vou ter esse carinha aqui, vou ter esse valor. Aí, o que é que eu faço? Eu quero tirar esse denominador 2, é só multiplicar minha equação toda por 2. Multiplicando tudo por 2, eu vou ter 2y menos 10 vai ser igual a menos x mais 2, né? Aí agora é só passar tudo para o lado esquerdo da equação, ou seja, eu vou ficar com 2y menos x passa para lá mais x, e o 2 que está positivo passa para lá negativo, então menos 12. Isso tudo igual a zero. Então fica aqui com 2y mais x menos 12 igual a zero. Tranquilo? Então vocês precisam lembrar dessa regra aqui, ó. Dessa regra aqui, que é a equação da reta e a proporcionalidade, né, existente entre os coeficientes angulares quando eles forem paralelos ou perpendiculares. Tranquilo? Então vamos lá agora para a saideira, questão 11. Então, pessoal, essa questão 11 seria uma questão bem mais técnica, por quê? Porque ela exigia você saber ter um conhecimento maior de analítica, de você ter a comparação entre duas circunferências. Eu vou resolver essa questão, certo? E após resolver a questão, depois eu vou trazer um vídeo aqui para vocês explicando como vocês podem fazer essas comparações, certo? Mas vamos lá, e explicando
como você faz essas comparações, né, nem essas regras das comparações, no caso, né? Então vamos lá. Um técnico em segurança eletrônica vai colocar dois sensores de movimento no teto de um galpão. As regiões do piso cobertas pelos sensores 1 e 2 são circunferências, cujos centros são as projeções desses sensores. As regiões de cobertura dos sensores no plano do chão podem ser representadas pelas seguintes equações. Então ele dá aqui as minhas equações, certo? Só que, vamos lá, vamos puxar aqui C1. Então, fazendo um desenho dessas regiões, o técnico vai verificar que é a circunferência C1. Então, vamos lá. C1, ela tem o ponto do centro como sendo 3 em X e 2 em Y, concorda? Já C2, né? O ponto do centro dela vai ser 0 em X e menos 2 em Y, certo? E ela tem aqui o raio como sendo 2, ou a circunferência 1, e o raio da circunferência 2, raio de 1 e raio de 2, raio da circunferência 2 é 3, né? Porque é raiz de 9. Então vamos lá. O que é que você precisava saber? Você precisava saber que se a distância entre os centros C1 e C2 for igual ao somatório dos raios, ela vai ser tangente exteriormente, certo? E quando você fazer isso, eu vou até fazer aqui para vocês calcular, para vocês perceberem. Distância entre C1 e C2. Esse vai ser raiz, né, de 3 menos 0, 3 menos 0 ao quadrado, mais 2 menos 2, que daria 2 menos 2 ao quadrado, né? Então ficaria aqui com raiz de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, mais 2 menos 2, ou seja, 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado, 16. Então ficaria aqui com raiz de 25. Né? Então, a distância entre os centros C1 e C2 seria igual a 5, certo? Então, perceba que esse 5, né, 5, a distância, ou seja, a distância de C1, C2, que é igual a 5, é também igual à soma dos raios, ou seja, raio de 1 mais raio de 2 não é igual a 5. Então, quando eu tiver a distância entre os dois centros sendo igual à soma dos dois raios delas, elas vão ser tangente exteriormente, obviamente, né? Porque imagine se quando você junta dois raios, tá, por exemplo, 3 de um, aqui 3 dessa primeira circunferência, desse raio dessa primeira circunferência, e 2 da outra dá 5, e eu pego a distância entre esse ponto que vai ali aqui em cima do meu dedo e esse outro ponto aqui em cima desse outro meu dedo e dá 5, o que é que eu estou falando? Que elas têm um ponto comum, né? Que elas vão ter que se encostar. Então, elas vão ser tangentes exteriormente, certo? Então, vou trazer para vocês agora todos os casos, por exemplo, que quando ela vai ser tangente interiormente, secante, exterior e interior. Eu vou trazer para vocês explicado isso direitinho, tranquilo? Mas a princípio, nessa questão, antes para você resolver, você precisava ter o domínio desse conteúdo, e que é muito específico, beleza? Então, vamos lá agora para as dicas que vão ser relativas a isso, certo? Fala galera, primeiro, então, aqui eu abri um aplicativo chamado GeoGebra, certo? Que é uma calculadora gráfica e coloquei aqui as equações da circunferência que foram dadas na questão para vocês poderem ter uma noção de como ficaria o desenho dessas circunferências, tranquilo? Então vocês podem perceber que elas têm um ponto comum aqui, que seria, no caso, a razão pela qual elas são consideradas circunferências tangentes externas, certo? Então, a gente vai ver agora as regras para vocês conseguirem considerar elas sendo tangentes externas, internas, secantes e etc, beleza? Fala pessoal, primeiro, então vamos lá para as regras agora, quando elas vão ser consideradas cada tipo desse aqui, beleza? Então, são consideradas tangentes externas quando a distância entre os dois centros dela for igual à soma dos raios. Você pode perceber que o raio de R1 mais R2 vai ser igual à distância entre os centros O e C, beleza? Tangentes internas, o raio de O, da circunferência de centro O, que viria até aqui, se eu pegar ele e subtrair o raio de C, vou até pegar aqui para vocês para fazer o desenho, ó, peguei o raio de O, vim até aqui, opa, vim até aqui assim, ó. Subtrair essa parte, eu fico com só a distância entre os dois centros, né? Até apagar aqui para ficar melhor para vocês, ó. Então ficaria só com a distância entre os dois centros. Fazendo isso, eu consigo perceber que a distância entre os centros O e C seria igual a R1 menos R2. Então, toda vez que eu tiver que a distância entre os centros é igual à diferença entre os raios, elas são consideradas tangentes internas, beleza? Circunferências internas. Quando elas são circunferências internas, elas são diferentes de tangentes internas porque elas não encostam, não têm um ponto comum. Então, a distância entre o ponto O e C ela tem que ser menor que a diferença entre os raios, certo? Vocês conseguem perceber isso porque pegando o raio e tirando
esse pedacinho aqui, ainda vai sobrar esse pedacinho de fora, né? Então, por isso que elas têm que ser menor. Toda vez que você tiver que a distância entre os centros for menor que a diferença entre os raios, elas são consideradas circunferências internas. Circunferências secantes. Secantes é quando tem dois pontos em comum, certo? Então, você vai ter uma circunferência sendo considerada secante quando a distância entre os centros entre elas, o centro delas, certo? For menor do que a soma dos raios, né? Se você soma o raio 1 e depois o raio 2, você vai ter esse pedacinho do meio sendo contado duas vezes. Por isso que tem que ser menor que a soma dos raios. Tranquilo? Circunferências externas. Pode perceber que mesmo que eu some aqui o raio 1 com o raio 2, ainda vai faltar esse pedacinho do meio para ser igual à distância. Então, ele tem que ser maior que a soma dos raios, certo? A distância entre os centros tem que ser maior que a soma dos raios. Toda vez que isso aqui você tiver isso, ela é considerada uma circunferência externa. E circunferência concêntrica, como o próprio nome diz, ela tem o mesmo centro, certo? Então, a distância entre os centros é zero, e você consegue perceber isso facilmente quando tiver a equação das circunferências e você achar quem é o y do centro e o x do centro, beleza? Então foi isso, pessoal, a aula de hoje, certo? Espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima. Valeu, grande abraço.